Olá, bem-vindos para mais um vídeo da série do temário de síntese de filosofia. Então, vamos agora para o tema 2 de lógica, né? Ah, então, começando já, primeiro grande tópico, que é o objeto, o subjectum da lógica, né? Vamos começar assim, também com uma introdução, uma definição, né, de lógica. Essa definição vai ser dada por Santo Tomás de Aquino, segundo os analíticos, que é a arte que dirige o próprio ato de razão, ou seja, que nos faz proceder neste ato com ordem, facilmente e sem erros. Essa é a definição que São Tomás vai dar de lógica. Então, começando, né, o sujeito específico da lógica, né, é a razão humana, né, que elabora conceitos e trabalha em cima deles. Relação de razão, né? O objeto formal, né, da lógica pertence à categoria da relação de razão, dentro dos entes de razão, né, da relação de razão, né? Então, eles possuem fundamento na realidade, mas eles não podem existir fora da mente, né? Então, segundo a intenção, então, as primeiras intenções, né, elas designam nossos conceitos considerados e sua relação imediata com a realidade, ou sua aptidão para representá-la, né, e elas correspondem, né, ao olhar direto do espírito sobre as coisas. Por segundas intenções, né, então ele deve-se entender, né, esses mesmos conceitos nas relações objetivas que eles recebem, né, pelo fato de serem pensados, né, universalidade, particularidade, etc. Então, segundo ponto, né, o quadro geral no qual a lógica é inserida, então nós temos três operações da mente, né, que a gente tem a primeira, que é a apreensão simples, né, que é o ato simples do espírito, né, exercida sobre um objeto simples ou concebido como tal. É a atividade elementar do pensamento, ou seja, vou ver, abstrair as coisas, né, como homem, como branco, animal, cavalo, conceitos, né? Temos o juízo, né, que é um ato igualmente indiviso, né, exercido sobre um objeto complexo, né, nome, verbo ou sujeito, cópula, predicado, né? Se afirma ou nega a relação entre termos, né? Então, precisa ter uma certeza para avançar, né, para a próxima. Não, perdão. Ah, ah, então, o terceiro, né, ponto é o raciocínio, a terceira operação do espírito, né, que é o ato complexo, né, sobre a matéria complexa. Né, se a partir de verdades reconhecidas se adquirem novas verdades. Né, o juízo, ele vai, a partir do juízo que eu vou poder afirmar coisas, tipo, verdadeiras ou falsas, né, como o homem é mortal, né? O homem é, não sei, um animal não racional, né? Eu vou poder afirmar coisas, né? E elas podem ser verdadeiras ou falsas, né? Já no raciocínio, eu posso construir um raciocínio lógico, né? Mas ele não ser verdadeiro, né? Pode ter premissas, juízos dentro que compõem esse raciocínio que são falsos, né? Então, o segundo ponto, os três operados, né, os produtos da mente, né, que são três também, como as três operações, né? Então, é o conceito, primeiro, que advém da simples apreensão, a proposição ou juízo, que vem do juízo, e o raciocínio ou argumentação, que vem, né, o silogismo, que vem do raciocínio, essa terceira faculdade do espírito. Então, e também como as expressões linguísticas, né, desses produtos, seja como a gente expressa eles, também pode se né, falar em termo, né, no questão da primeira operação do espírito, como proposição na segunda e argumento na terceira. Então nós temos também os
três tipos de relações lógicas, que, assim, de forma breve, dedução, indução e abdução, né, que é mais hipotético. Então, terceiro ponto também, agora ponto C, perdão, as fontes maiores, né, da lógica. A gente pode citar, né, os livros do Organum de Aristóteles, né, com os comentários correspondentes, né, São Tomás, sobre o Periermeneias e os Segundos Analíticos. Também a gente tem o Cursos Filosóficos de João de São Tomás e os livros de lógica de Maritain, né, Jacques Maritain. Claro, tem outros, isso da lógica mais clássica, né? A gente vai ter também futuramente, também, depois disso, dentro dessa época, vai ter mais assim, eu digo época de São Tomás, Aristóteles, vai ter o Frege, o Wittgenstein, né? Daí são outras. Mas aqui o que nos interessa primariamente é a questão da lógica clássica, ou tradicional, melhor dizendo. Então, o segundo grande tópico, que é a lógica do conceito. Então, os predicáveis unívocos e as figuras das analogias. Então, os predicáveis, né, são distintos modos de se atribuir um conceito a um sujeito. Né? Eles podem ser unívocos, ou seja, os termos só possuem um significado. Análogos, termos que possuem algo igual e algo diferente. Nem equívocos, termos que possuem significados completamente diversos. Né? Os conceitos unívocos, eles predicam-se dos sujeitos do mesmo sentido, né? Como eu já havia explicado um pouquinho antes. E a analogia, ela é fundamental, né, para o conhecimento humano, só que dada a sua debilidade, né? Às vezes não conseguir realmente, talvez aprender realmente como as coisas são, principalmente no caso de Deus, que se usa de analogias, né? E muitas vezes para também acabar expandindo, né, o conhecimento, também se acaba usando de coisas que conhece, mas então já é fundamental, né, para o conhecimento humano. Esse, né, o homem pode conhecer realidades mais elevadas, né, tendo experiência com coisas mais inferiores. Então, há dois tipos de analogia que a gente pode citar, né? A analogia de proporcionalidade, ou seja, os sujeitos possuem a perfeição significada de modos diversos, né? Mas semelhantes em algo. Exemplo, a inteligência do homem, dos anjos e de Deus. E de atribuição, né? Que um dos sujeitos possui a perfeição em sua plenitude, né? E os demais por participação ou de modo derivado. Então, as categorias, elas são os gêneros supremos, né, que classificam todas as coisas, né, e as diferenciam umas das outras. Então, são conceitos fundamentais, né, ou classes de coisas que são usadas para organizar e compreender a realidade. Ou seja, elementos básicos, né, que nos permitem classificar e analisar objetos, eventos e ideias. Né? Então, a gente vai ter, assim, meio que dentro, né, dessas categorias, justamente as definidas, né, por Aristóteles, ele vai classificar 10, né? E são, né, assim, para as iniciais, né? Suquaquá, Relo, Popô, TAP, né? TAP, né? Então, que é substância, quantidade, qualidade, relação, local, posse, posição, tempo, ação e paixão. Então, são essas as 10, né? Sendo a substância, aqui esses outros 9 vão aderir, né? Eles uh, não têm existência fora, né? Não tem ser em si mesmos, né? Eles precisam dessa existência se acoplando, digamos assim, né? Na substância, que é a primeira categoria. Então, uh, as primeiras divisões, né, das categorias, né, Aristóteles vai a gente dividir em duas classes, né, as categorias primárias ou substanciais, né, que é substância, quantidade, qualidade, relação, lugar e tempo, e as categorias secundárias ou acidentais, que é posição, posse, ação e paixão. E a gente vai ter os acidentes fundamentais, né, que é quantidade, qualidade e relação, e os que têm relação com a atividade, ação e paixão, e os que situam as coisas, tempo e posição,
e um predicamento extrínseco, que seria a posse. Então, tipologia, regras, definição e divisão. Então, a definição, ela vai ser essa expressão da essência da coisa, né, da espécie, né, pela enunciação do gênero próximo da diferenciação específica, né, ou seja, dizendo assim o que é a coisa. Né, exemplo, homem ou animal, gênero, racional, diferença específica. Né, e, então, há vários tipos de definição. Né, tem definição essencial, que diz o que a coisa é, nominal, que diz o que o conceito significa, a etimológica, que diz a origem da palavra em sua composição, a descritiva, que descreve as propriedades ou partes constitutivas, né, da coisa, a genética, né, que define a coisa pelo seu modo de produzir-se, ou a causal, né, que diz qual a causa final, finalidade ou funcionalidade da coisa. Como talvez definir, uh, definir talvez o relógio pela sua função, né, que conta a hora, né, ou mostra a hora. Então, também, a divisão, ela vai ser a operação lógica de distribuir um gênero em suas espécies, com classificação, né? Então, essa divisão, né, ela deve ter um fundamento, né, um critério dessa classificação, e ser completa, né, abranger todas as espécies dentro do gênero, né? Para justamente ser um gênero, né? Então, tem os tipos de classificação, né, que em partes subjetivas, né, ou seja, espécies distintas do mesmo gênero, o gato, o tigre, como espécie do gênero felinos, e partes integrantes, né, que são partes de um todo integral, exemplo, alma e corpo, como partes do homem, partes potenciais, entes que possuem por participação o que o todo potencial possui plenamente, inteligência e vontade como potências da alma, e em partes essenciais, né, que se divide em partes essenciais e partes físicas, né? Matéria e forma, partes racionais, gênero, diferença específica. Então, próximo, relação e oposição entre conceitos. Então, a oposição é a impossibilidade de que dois conceitos possam inerir simultaneamente no mesmo sujeito. Então, o Pedro não pode ter, ao mesmo tempo, seguir visão, né? Então, temos 4 espécies de oposição. Contradição, que é a negação total do outro. Privação, que é a negação de um ato formal num sujeito que teria capacidade de recebê-lo. Contrariedade, que é a oposição entre formas do mesmo gênero. Exemplo, frio e calor, alto e baixo. E relação, que são conceitos que se excluem, mas que se reclamam reciprocamente. Uma oposição mínima, por exemplo, pai e filho, direita e esquerda, frente e atrás. E trás. Então, isso. Então, passando agora para o terceiro grande ponto, são 4 grandes tópicos, e estamos agora no terceiro, passando para a lógica do enunciado, do juízo. Então, a natureza da enunciação são 3 dimensões. Então, o juízo é a operação da mente, né, pela qual se compõem conceitos atribuindo uma propriedade a um sujeito mediante o verbo ser. Então, dentro dessa enunciação, né, juízo, temos 3 dimensões ou partes fundamentais, né, que são elas o sujeito, né, o termo que recebe essa atribuição, entre o qual convém a perfeição predicada, o verbo, que é o elemento de ligação entre o sujeito e o predicado, né, essa conveniência do predicado ao sujeito, e o predicado, né, que é o que se atribui ao sujeito, né, essência, qualidade, ação, movimento, etc. Então, as grandes divisões da enunciação, né, então, enunciada essa proposição básica, né, da lógica, a gente pode classificar vários aspectos. Então, de acordo com a qualidade e a quantidade, né, temos segundo a qualidade, afirmativa, né, uma oposição afirmativa, afirma, né, uma relação entre o sujeito e o predicado. Por exemplo, todos os seres humanos são mortais. A negativa, a oposição negativa, que nega relação entre o sujeito e o predicado. Por exemplo, nenhum gato é pássaro. E segundo a qualidade, perdão, antes era sobre a qualidade, agora é sobre a quantidade. Quantidade, que é
a gente pode definir em três, né, que é a universal, né, uma proposição universal refere-se, né, a todos os membros de uma classe. Por exemplo, todos os pássaros voam. Particular refere-se a alguns membros de uma classe, mas não a todos. Por exemplo, alguns estudantes são atletas. E singular tem por sujeito um indivíduo. O Ronaldo é jogador de futebol. Então, de acordo com a unidade, a gente vai ter as classificações simples, né? Uma proposição simples contém apenas um sujeito e um predicado. Por exemplo, a Lua é brilhante. A composta, uma proposição contém mais de um sujeito ou mais de um predicado. Por exemplo, o Sol é quente e a Lua é brilhante. Então, de acordo com a matéria, a gente vai ter substancial e atributiva. Tributiva. Isto. Substancial, né, ela refere-se à natureza ou essência de um objeto. Né? Por exemplo, os seres humanos são racionais. E a atributiva, ela descreve um atributo ou uma característica de objeto, como o céu é azul. Então, as propriedades da enunciação, vai ter a suppositio, né, que é, na lógica medieval, né, a suppositio, a suposição, né, é um conceito que se refere ao uso de termos para se referir a coisas ou entidades do mundo real. Então, o supositio envolve a relação entre um termo, geralmente um substantivo, um nome próprio, e o que esse termo representa no mundo real. Então, ela pode ser classificada em vários tipos, sendo os principais suposição singular, material e pessoal. As relações do quadrado lógico, que é essa aqui, está aparecendo nessa imagem, né, no slide. Então, a gente tem A sendo afirmativa universal, E negativa universal, I afirmativa particular e O negativa particular. Então, dentro ali, então, entre A e E são contrárias, ou seja, uma negando e outra afirmando totalmente. Entre I e O são subcontrárias. Entre A e O são contraditórias. I e E é a mesma coisa. E entre A e O são subalternas, né? Então, conversão, né, e suas regras. Então, o terceiro ponto, processo pelo qual, né, a conversão se podem obter, né, proposições equivalentes mediante transformações dos enunciados, se chama inferência imediata e admite as seguintes formas: a conversão, né, que é inverter os termos sem mudar o sentido, mudando apenas a quantidade. Todo homem é mortal, por algum homem é mortal. A obversão, que é substituir uma composição afirmativa pela sua equivalente negativa, ou vice-versa. Nenhum herói é covarde, resulta em todo herói não é covarde. E a contraposição, que é tomar a negação do predicado como sujeito de uma nova proposição. Exemplo, todo homem é mortal, por nenhum imortal é homem. Então, o último ponto, que é a lógica do raciocínio, então, poderia-se dizer que é, né, o ápice do pensamento, é justamente talvez onde a lógica mais se atente, ou onde tem mais talvez detalhes, mas claro que acaba que isso pressupõe as outras, né? E realmente todas elas meio que elas tendem, né, para o raciocínio, que é justamente onde podemos dizer que pode-se haver novos conhecimentos, né? Então, lógica formal do raciocínio. Então, a natureza e tipologia do raciocínio. Então, o raciocínio, silogismo, né, é a operação da mente, pelo qual, através da composição de juízos, premissas, se chega à formulação de novos juízos, né, ampliando o universo dos conhecimentos adquiridos, através da extração de todas as implicações que cada juízo composto com outro pode conter. Então, a gente tem o silogismo categórico, de relação e hipotético. Se não me engano, tem um dialético também, ou está dentro do hipotético, agora não lembro.
Então, temos também em linhas mais gerais, né, a dedução, que vai do universal ao particular, e a indução, que vai do particular ao universal. Então, a teoria do silogismo categórico. Então, o silogismo categórico, ou simples, né, é o processo lógico de relacionar nas premissas dois termos, o termo maior, que é o predicado da premissa maior, com o termo menor, que é o sujeito da premissa menor, né, com um terceiro, esse termo menor, que é o sujeito da premissa menor, com um terceiro, né, que é o termo médio. Então, de modo que se deduza necessariamente uma conclusão que une ou separe, né, os dois primeiros termos, né, o menor e o maior. Então, algumas regras devem ser seguidas, né, ao executar esse tipo de silogismo. Então, primeiro, o termo médio ele deve ser tomado sempre no mesmo sentido, né? O termo médio, segunda, o termo médio deve ser usado pelo menos uma vez em toda a sua universalidade. E os terceiros, termos extremos, né, o maior e o menor, não podem possuir na conclusão mais universalidade que nas premissas. A conclusão segue a premissa mais fraca. Nada se conclui de duas premissas particulares. Nada se conclui de premissas negativas. E a dupla negação numa premissa equivale a uma afirmação. Então, dentro dessa teoria, como exemplo, pode tomar todo homem é mortal, ou seja, sujeito, termo menor. Sócrates é homem, termo menor. E. Não, pera. Isso, todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Ou seja, o termo menor, termo médio é homem, né? Que vai ligar os dois, né? É o sujeito e o predicado, né? Que é Sócrates imortal. Então a gente vai ter homem como sujeito menor, não, perdão, termo, como termo médio, o mortal como termo maior e Sócrates como termo menor. Vai juntar e vai dar Sócrates é mortal, nessa conclusão. Então, terceira teoria, a teoria do silogismo hipotético. Então, o silogismo hipotético, né, o composto, né, um silogismo em que a primeira premissa é uma premissa de proposição composta e a segunda premissa afirma ou nega uma das partes da premissa. Ou seja, um exemplo, né, todo homem que rouba é ladrão. Então, se é S, é P. Então, Gorgias roubou é S. Logo, Gorgias é ladrão. Logo, é P. Então, há duas espécies de silogismos hipotéticos, né? Os conjuntivos e os disjuntivos, né? No qual a premissa maior estabelece uma incompatibilidade entre dois predicados, né? Usando a conjunção e ou. O exemplo, o homem não pode ser honesto e mentir. O homem ou é honesto ou é mentiroso. O Gorgias mentiu, logo Gorgias não é honesto. E o condicional, no qual a premissa maior é uma proposição condicional. O C, né? Se tal coisa, tal coisa. Então, lógica do raciocínio material do raciocínio, perdão, há três tipos de demonstração. Então, nós podemos ter duas definições de demonstração, né? A primeira pela causa final e a segunda pela causa material ou seus elementos constitutivos. A definição pela causa final pode dizer que a demonstração é um silogismo que faz saber, né? Demonstratio est syllogismos faciens scire. E saber é conhecer a causa em razão da qual a coisa é, que é a causa dela, e que não pode ser de outro modo, ou seja, por isso que é da causa final. Isso, scire est cognoscere causam propter quam est res est, quod huius causa est, et non potest aliter se habere. Então, portanto, é a noção da ciência que comanda a própria noção de demonstração, né? Então, segundo a causa material, né, a demonstração é o silogismo composto
de verdadeiros, primeiros, imediatos, anteriores, mas conhecidos, conhecidos e causas da conclusão, né? Seja demonstratio est syllogismos constans ex veris primis immediatis prioribus notioribus causisque conclusiones. Então, dentro dos tipos de demonstração, a gente vai ter a demonstração propter quid e quia, né? Então, a propter quid é a que faz conhecer a razão do pertencimento de uma propriedade a um sujeito, seja na demonstração, e na demonstração quia se distingue em priori e a posteriori. Então, a posteriori é aquela na qual se demonstra uma causa a partir de seu efeito, e a priori é aquela em que se demonstra a existência de um fato ou de uma verdade, não pela sua causa imediata, mas por uma causa mais elevada, a qual é impotente para nos dar a razão explicativa própria. Então, a natureza do silogismo dialético. Isso, dialético. Então, os silogismos dialéticos são juízos constitutivos por juízos hipotéticos ou disjuntivos, né? Pois referem-se apenas a opiniões, aquilo que é verossímil ou provável, não sendo, pois, objeto da ciência, mas da persuasão. Então, são usados na retórica porque visam, né, convencer, não buscar necessariamente uma verdade. Então, a gente vai ter silogismo dialético da transformação, mudança. Então, esse tipo de silogismo ele descreve a mudança ou transformação de um objeto ou conceito ao longo do tempo. Então, ele consiste em três momentos lógicos, né? A tese, uma afirmação inicial, a antítese, uma negação, oposição à tese, e a síntese, que é a conciliação ou superação da tese e antítese. Então, o processo dialético muitas vezes é representado uma tese que gera uma antítese, levando eventualmente a uma síntese, né? Que pode se tornar a nova tese de um ciclo contínuo. Então, o silogismo dialético da contradição, esse tipo de silogismo ele vai lidar, né, com as contradições internas, né, em um argumento, um sistema de crenças. Ele envolve a identificação de contradições entre elementos e pressupostos que podem ser resolvidos por meio da análise dialética. Então, a contradição é frequentemente vista como motor para o desenvolvimento do pensamento, né? Em alguns casos, né, também dentro de algumas filosofias até a contradição muitas vezes é levada como sistema, como é que eu posso dizer, como realidade ontológica, né, como realidade ontológica do mundo, né, da contradição, principalmente com Hegel e Marx. Então, o silogismo, então, o terceiro tipo, o silogismo dialético da determinação. Então, esse tipo de silogismo, né, ele vai explorar a relação entre um objeto, um conceito particular, né, em um contexto mais amplo ou um sistema. Então, ele ajuda a determinar como o objeto, o conceito é influenciado, determinado pelo contexto em que se encontra. Então, vamos para o último tópico, que são as tipologias dos principais sofismas. Então, com a definição de sofisma, né? O sofisma, né, o paralogismo, é o raciocínio errado com aparência de verdade, né? Então, os seus elementos básicos são uma verdade aparente, com certa capacidade de convencimento, e um erro oculto, uma conclusão falsa, provocada por uma ambiguidade de um conceito, passagem do particular ao universal, tomar o relativo por absoluto, tomar o parcial como total, tomar o acidental por essencial, etc. Então, os tipos fundamentais são o sofisma verbal, né, que ele é produzido por uma deficiência no vocabulário, né, ou uma multiplicidade de significados, e o sofisma de conceito, né, que ele procede, melhor dizendo, de uma confusão de conceitos, né, ou seja, uma utilização de um conceito errôneo nas premissas, uma confusão do gênero, da espécie, uma generalizando o particular ou restringindo o universal, uma confusão dos predicados per se operatives, gerando reducionismos, né, ou raciocínios do tipo pos hoc ergo propter hoc, ou seja, depois disso, logo por causa disso, como uma sucessão temporal, né, se for como se fosse necessariamente uma sucessão causal, né, como, não sei,
a garrafa caiu e logo o mundo acabou. Então, o mundo acabou por causa que a garrafa caiu. Isso é um pouco para a gente entender também, né? Então, a gente tem, ou por identificação entre uma proposição absoluta, simpliciter e uma, segundo certo aspecto, segundo Quid, né? Confundindo o parcial com o total, o potencial com o atual, o ideal com o real. Então, a partir das premissas se devem provar como verdade, já provadas, né? Ou seja, ou por contradições aparentes, né? Usando da mesma palavra em seus diferentes sentidos, né? Então, de lógica seria isso, né? Então, se puder deixar um gostei, se gostou do vídeo, comentar o que gostou, não gostou, alguma sugestão, né? Então, essa série, né, de também que isso também possa chegar, né, a maior número de pessoas, né, possam chegar a esse conteúdo, né? Então, esse é o segundo tema, né, de lógica, próximo na linha, né, de sucessão, digamos assim, né, cronologicamente seria a teoria do conhecimento, né, depois filosofia na natureza, tudo essa lógica, nessa lógica, a ordem tem uma lógica, né, por mais talvez eu não vá postar em ordem, né, mas a ordem dos temas tem uma lógica, né, começa com a introdução à filosofia, ou seja, né, primeiro contato, depois vai para a lógica, estruturação do pensamento, depois teoria do conhecimento, estruturação do conhecimento, aí depois vai para a filosofia da natureza, que é o começo, assim, já não pode ser da metafísica, depois para a própria metafísica, depois para o final da metafísica, digamos assim, que é a teodiceia, ou teologia natural, ou filosofia, ou teologia filosófica, e depois vai para a antropologia, né, a questão do homem, depois da antropologia, a ética, depois da ética, ética especial, que é a ética social, e depois a política, que é, digamos assim, talvez o cume, né, dessa atividade filosófica que tem justamente, conhece o mundo, mas depois de conhecer o mundo, conhecer o homem, quer também transformá-lo para torná-lo melhor possível, né? Melhor organização para a própria realização do ser humano e sua felicidade. Então, ficamos por aqui, até o próximo vídeo.